Unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo. Unção de alegria. Aleluia. Queridos, não tem nada que Deus não consegue mudar. Você não entendeu o que eu falei? Não existe nada que Deus não consegue mudar. Todas as situações, elas estão passíveis de mudança. E Deus quer mudar a sua circunstância. Deus quer mudar a sua situação. E se você acreditar nele, Ele vai fazer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você veio para a igreja? Igreja de crente? Amém. Quantas pessoas nós vamos ter aqui? Eu acho que vocês falaram muito baixo. Quantas pessoas nós vamos ter aqui? 500. São 500 pessoas que Deus está resgatando. São 500 pessoas que Deus está mudando. 500 pessoas, Deus está mudando. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, há 2 anos atrás, os cultos de quinta-feira, vinha 5 pessoas. Minha esposa, eu e mais umas 2, 3 pessoas. O Renato, é claro. Umas 5 pessoas. O Renato estava sempre aqui. Pai e a mãe do pastor Alex. Mas eu disse assim, os cultos de quinta-feira vão ficar igual de domingo. Acontece que os cultos de quinta estão ficando igual de domingo. Só que o de domingo já dobrou o número. Aleluia. Queridos, deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa na face da terra. Amém? E nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus hoje. E o que você vai aprender hoje, vai entrar no seu coração e vai mudar a sua circunstância. Vai mudar a situação que você se encontra hoje. Não tem nada que Deus não consegue mudar, sabe? A Bíblia declara que o coração do rei, Deus inclina aonde Ele quer. Deus inclina o coração do rei. Imagina o coração daquele homem, imagina o coração daquele filho, imagina o coração daquela mulher. Deus inclina o coração do rei aonde Ele quer. Então Deus pode fazer, amém? Deus pode inclinar o coração do chefe, Deus pode inclinar o coração do patrão, Deus pode inclinar o coração do marido, Deus pode inclinar o coração do filho. Deus pode mudar, e Ele quer mudar para ver você sorrir, para ver você feliz. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão prontos? Amém. Marcos 11, versículo 12. Leia comigo, abra comigo, por favor. Marcos 11, 12. Eu sei que a maioria de vocês conhece esse texto, mas não tem como falar de confissão e não falar desse texto. Não tem como falar de fé e não falar desse texto. Não tem como falar de dizer algo e não falar desse texto. Vamos juntos comigo então. Nós vamos aprender alguma coisa hoje, amém? Você está comigo nisso? Aleluia, obrigado. Versículo 12. Marcos 11, versículo 12. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora, eu quero que você vá comigo lá no versículo 20 do mesmo capítulo. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste se secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Vai prestando atenção no que Jesus disse. Tende fé em Deus. 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser... Escuta, meu querido. Escuta, minha querida. Tem alguém aqui? Amém. Ele disse: se alguém disser. Tem alguém aqui? Amém. Se alguém disser. Ele não disse se um crente disser.
Ele não disse se um católico disser, ele não disse se um espírita disser, ele disse: em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O tema da minha mensagem de hoje é: você vai ter o que você disser. Amém? Você vai ter o que você declarar, você vai ter o que você falar. Amém? Então vamos começar daqui. Como que a Bíblia começa no livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era, ou na tradução original, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ali. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E a Bíblia diz: e disse Deus. E disse Deus. A Bíblia começou assim: e disse Deus. E disse Deus. Quem lembra dessa história? Amém. Haja luz. E? Haja luz. E? Queridos, eu quero falar hoje sobre o poder de declarar. E esse poder, ou essa questão foi ensinada por Deus, passada pelos profetas, depois chegou Jesus ensinando para nós, os homens, a mesma coisa. Quando Deus criou o mundo, e Ele criou falando, declarando: haja separação entre terra e água, haja luminares, haja isso, haja aquilo, haja peixes, haja isso, haja aquilo. Quando Deus criou tudo isso, Ele criou o homem com a sua mão, criou o homem com a sua própria mão, e Ele disse sobre esse homem que Ele criou: tenha ele domínio. Tenha o homem domínio. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a terra. Tenha o homem domínio. Como o homem iria ter domínio sobre aquilo que Deus acabara de criar? Como ele teria domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais e sobre toda a terra? Deus ensinou dizendo: o homem dominaria dizendo, falando. Ele daria ordens e tudo se estabeleceria. Tudo, pastor? Sim, tudo. Agora, acontece que o homem pecou, caiu, ouviu a Satanás e perdeu o domínio. Perdeu. Mas agora chega, a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Jesus, o segundo Adão, chega e começa a viver como aquele Adão. E começa a mostrar como deveria ser aquele Adão. Como deveria viver aquele Adão, o primeiro. Jesus chega e agora ele está diante do mar, dormindo, há uma tempestade, e os discípulos estão apavorados porque eles vão morrer, o vento está forte, a tempestade está forte, Jesus está dormindo. Eles acordam: mestre, você não se importa que nós vamos todos morrer? Jesus acorda, olha para o vento, olha para a tempestade, ele diz: fica tudo calmo, aquieta-te mar, vento, emudece, e tudo fica uma grande bonança. E agora eles estão olhando para Jesus, e eles estão pensando: que isso? Que isso esse homem ordenou? E a tempestade, o temporal, obedeceu a ele. Outro dia, ele está diante de uma figueira, ele vai procurar se nela, porventura, tem algum fruto, e ele percebe que não tem. E aí ele olha e diz assim:
nunca mais, árvore, alguém vai comer fruto de você. E eles vão embora. Eles vão embora. No dia seguinte, quando eles passam do lado daquela mesma figueira, Pedro e os discípulos observam que a figueira se secou desde as raízes. E agora eles estão assustados. Mestre, nós lemos aí, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Agora vem a declaração mais poderosa que está na Bíblia. Agora vai seguir a declaração mais poderosa sobre fé que tem na Bíblia. Jesus, que não está nada admirado com aquilo, ele diz: tenham fé em Deus, tenham fé. E dizem que a tradução do grego original para essa palavra é: tenham a fé igual à fé que Deus tem. Como é a fé que Deus tem? Deus disse: haja luz, e houve luz. Essa é a fé de Deus. Então Jesus está aqui usando a mesma fé de Deus, amaldiçoa a figueira, ela se seca, e ele diz: tenham fé igual a Deus. E os discípulos estão olhando e não entendem aquilo, e ele diz assim: porque em verdade eu afirmo, se alguém, outra tradução aí, que está por nosso meio aqui, diz assim: qualquer que disser, qualquer pessoa que disser. Agora, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, tudo o que disser. Eu disse: tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Jesus parece que está querendo ensinar algo aqui. Parece que Jesus está querendo mostrar algo. Era para Adão viver dessa forma. Era para Adão dominar dessa forma. Dominar as tempestades. Dominar o mar. Dominar os ventos. Dominar as plantas. Dominar os animais. E Jesus parece que veio mostrar exatamente como era para ser feito. E ele está diante dos discípulos. Os discípulos estão assustados com as atitudes do mestre. Ele dá ordem para demônios e eles vão embora, eles ficam com medo de Jesus. Os demônios chegam a dizer para ele assim: por que você veio nos atormentar? Nós sempre soubemos que os demônios é que atormentam as pessoas. Agora eles estão dizendo para Jesus, os demônios estão dizendo para Jesus: por que você veio nos atormentar? Jesus está diante do túmulo de Lázaro e ele diz para os homens: tire a pedra. Eles tiram a pedra, Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E aquele homem morto, amarrado, ele sai para fora. Ele sai para fora, pulando, é claro, porque ele está amarrado. Porque Jesus disse nos versículos seguintes: desatai-o, desamarrem ele. Então ele sai de lá, pulando, amarrado, pulando. Agora ele acaba de viver. E os homens estão olhando. O que esse Jesus está fazendo? Mas a Bíblia diz que este Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro falhou. Ele veio nos mostrar como é que eu e você temos que viver. Porque Deus disse: tenha ele domínio. Tenha ele domínio. As circunstâncias estão batendo nas nossas portas e nós estamos abrindo as portas para ela. Elas estão vindo contra nós, os demônios estão vindo através de pessoas contra nós, através de circunstâncias, e nós estamos olhando e chorando. Mas nós temos algo de que nós não temos tomado conhecimento. Nós temos aqui, na nossa própria boca, qualquer que disser. Queridos, leia comigo em 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17. Queria andar em alguns versículos com você, e eu vou tentar ser bem rápido com isso, para a gente aprender algumas coisas, e depois que nós aprendemos isso, meus queridos, a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu disse: a sua vida não vai ser mais a mesma. Parece que esse homem, ele teve vivendo na velha aliança. Velha aliança significa alguém que está vivendo antes de Jesus.
Nós temos uma aliança com Deus através da morte, do sangue de Jesus que foi derramado por nós. E agora esse homem, Elias, ele está vivendo antes de Jesus. Ele está numa aliança menor que a aliança que a igreja, que sou eu e você, temos com Deus. Nós temos uma aliança maior com Deus. Esse Elias tem uma aliança menor. Agora, ouça o que ele diz. Versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eu vou ler de novo isso. Que cara ousado. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Segundo a palavra de Deus? Parece que ele diz segundo a minha palavra. A Bíblia declara, presta atenção aonde Deus começa a falar. Tem um ponto aqui, segundo a minha palavra, ponto. Versículo 2. Onde Deus começa a falar aqui? Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Espera aí. Esse homem está diante de um rei, o rei Acabe, e ele diz assim: rei, presta atenção no que eu vou dizer agora. Segundo a minha palavra, não vai chover. E sabe quanto tempo não choveu? Durante 3 anos e meio. Até que Elias liberou os céus para abrir e dar chuva. Você conhece a história, nós cantamos a música. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Elias, depois de 3 anos e meio, ele olha para o céu e fala assim: rei, pode sair correndo porque vai chover. Então só chove quando esse homem libera a chuva. Parece que ele entendeu alguma coisa daquilo que Deus disse no começo: tenha ele domínio. Tenha ele domínio. Nós temos um poder, queridos. Nós temos uma autoridade que nós não temos tomado conhecimento dela. Em 2 Reis, capítulo 7, eu vou passar rapidamente ali. Estava vendo Samaria, a cidade de Samaria era uma cidade pequena dentro de Israel. Estava havendo uma fome ali em Samaria. Fome. Eles não tinham o que comer. Agora, o rei Eliseu, o profeta Eliseu, chega nessa cidade. E ele percebe a fome ali. Ele percebe o que está acontecendo ali. Então ele declara: amanhã, a estas mesmas horas, haverá riquezas sem fins aqui. Agora, o homem que estava do lado do rei, ele ouviu isso. Ele trabalhava para o rei, ele ouviu. E ele disse assim: ei, profeta, presta atenção, profeta, você não está entendendo. Você não está entendendo, profeta. Nem que Deus abrisse os céus, abrisse janelas, nem que Deus, em outras palavras, fizesse um grande milagre, a sua palavra ia se cumprir. E o profeta Elias, que acreditava no que ele estava dizendo, Eliseu, que acreditava no que ele estava dizendo, disse assim: homem, preste atenção no que eu vou dizer para você. Vai acontecer. Você vai ver, mas você não vai participar disso. Agora ouça isso, querido. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz para fazer a palavra de alguém que crê. Porque você precisa acreditar. Olha o que Deus faz acontecer para fazer aquela palavra se estabelecer, se cumprir. Olha o que Ele faz. Deus. Porque Deus se compromete com aquilo que Ele falou. Se o homem deu uma ordem, tem que acontecer, aconteça o que acontecer, Deus vai cumprir a palavra que foi falada em fé, de dentro do coração de alguém que acredita em Deus. Estava ali, 4 leprosos ali. Eles estavam ali. Leprosos, você sabe, eles estão encostados e eles vão morrer. Eles vão morrer.
Agora eles estão conversando entre eles. A palavra de Deus começa a trabalhar e ela chega. Imagina que isso aqui é a palavra de Deus se movimentando. Aí daqui a pouco ela começa a passear aqui na cabeça desses dois e a conversa deles começa a se envolver naquilo que Deus quer que eles comecem a se envolver. Está prestando atenção no que eu estou falando? Aqueles leprosos começaram a conversar entre eles e disseram assim: olha, presta atenção, nós estamos com fome, nós estamos doentes, nós vamos morrer, nós estamos aqui, vamos morrer. Que tal a gente entrar no território do inimigo? Porque é o seguinte, lá no território do inimigo, aqui nós estamos com fome, lá eles têm o que comer. Olha, se a gente entrar lá e eles nos matarem, nós já vamos morrer. Agora, se a gente entrar lá e eles nos der comida, eles pensaram: rapaz, você está certo. Então eles se levantaram, os 4 leprosos se levantaram, e eles foram caminho na outra cidade. Saíram da cidade deles, Samaria, e foram para a cidade do inimigo. Queridos, quando eles chegaram na cidade do inimigo, quando eles entraram ali, eles viram que lá tinha comida, lá tinha ouro, lá tinha prata, lá tinha cavalos, lá tinha animais, lá tinha de tudo. A única coisa que não tinha na cidade do inimigo eram pessoas. E onde estavam as pessoas daquela cidade? Aonde estavam as pessoas daquela cidade, do território do inimigo? A Bíblia diz que quando esses leprosos estavam caminhando, leprosos, 4, estavam caminhando para o território do inimigo, Deus fez aquele povo, o exército do inimigo, ouvir barulhos de grandes exércitos, barulhos de cavalos, milhares de cavalos, barulhos de povos gritando e chegando para saquear aquele exército. Quando eles ouviram aquele território do inimigo, o exército do inimigo, quando eles ouviram esse barulho, sabe o que eles fizeram? Eles saíram correndo sem levar nada do que eles tinham. Eles não levaram prata, eles não levaram ouro, eles não levaram comida, eles não levaram cavalo, eles não levaram animais, eles deixaram tudo lá e saíram correndo aterrorizados, porque Deus fez ouvir barulhos dos céus, e Deus fez ouvir para cumprir a palavra de um profeta que declarou a palavra de Deus. Agora, presta atenção para concluir essa história. Os leprosos chegaram, começaram a comer, começaram a pegar o ouro, começaram a pegar as coisas, mas era muita coisa. Eles não podiam carregar. Eles disseram: olha, por que a gente não volta para o nosso rei e anuncia para o nosso rei que as coisas estão tudo aqui e não tem ninguém? Vamos correr para o nosso rei e anunciar a eles. Eles voltaram para a cidade deles e anunciaram para o rei. O rei não ficou acreditando, não. Não é possível. É possível, eles estão lá. Não estão, rei. Acredite em nós, rei. Nós entramos lá, nós comemos o ouro aqui, ó. Eu peguei as joias, eu peguei os relógios. Olha, está tudo aqui. Então, o rei mandou soldados para analisar essa situação. E quando eles entraram lá para analisar a situação, eles viram que era verdade. Quando eles voltaram para anunciar para o rei, a cidade de Samaria inteira saiu correndo para lá, para saquear tudo aquilo. Lembra daquele homem que não acreditou na palavra do profeta? Enquanto eles corriam, eles atropelaram esse homem, eles pisotearam esse homem, eles estavam desesperados para pegar as coisas, e esse homem foi pisoteado e morreu ali. Ele viu a riqueza, mas ele não pôde pegá-la, porque ele não acreditou na palavra do profeta. O que eu quero falar para você hoje à noite, queridos? Deus tem um plano para fazer as coisas se cumprir na vida daqueles que creem nele. Mas aqueles que acreditam, precisam acreditar. Jesus disse em Marcos 11, versículo 23, onde você acaba de ler: se alguém disser, e não duvidar no seu, mas crer que se fará, que acontecerá aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Agora, queridos, esses profetas, Jesus, essas pessoas que declaravam coisas, e coisas aconteciam, sabe por que acontecia? E muitas vezes você tem falado e não acontece. É aqui o ponto, é aqui onde eu quero mexer, e é aqui onde eu quero te ajudar. Nós estamos acostumados a viver de uma maneira negativa.
aquilo que a sua boca fala, aquilo que o seu ouvido ouve, e aquilo que os seus olhos veem, eles estão alimentando o seu coração. Dependendo daquilo que você estiver deixando entrar dentro do seu coração, é aquilo que você vai crer, seja negativo ou positivo. Aquilo que você está ouvindo e aquilo principalmente que você mesmo está falando, está alimentando o seu coração. O que eu quero dizer com isso? Nós temos durante muito tempo falado negativo, e esse falar e ouvir coisas negativas que está entrando dentro do nosso coração, Jesus disse assim, ó, se alguém disser e não duvidar no seu coração, se alguém disser e não duvidar no seu coração, não duvidar na onde? No coração. As coisas negativas têm entrado no nosso coração, e quando nós falamos, nós acabamos falando aquilo que nós cremos. E se estamos ouvindo coisas negativas, se estamos falando coisas negativas, automaticamente o nosso coração está crendo em coisas negativas. E quando você arrisca falar uma coisa positiva, se o seu coração não estiver crendo, não acontece. Agora, porque o profeta chega, anuncia e a coisa acontece. Porque Jesus anuncia e a coisa acontece. Porque Jesus e os profetas estavam colocando para dentro deles palavras que alimentavam o coração deles. Mas pastor, assim você não me ajuda, pastor. Mas eu vou ajudar você hoje à noite. Olha, presta atenção, eu vou dar exemplos muito práticos aqui para vocês. Eu peguei a minha esposa, eu peguei os meus filhos, a Sara, o Gustavo, e eu disse para eles, nós vamos orar, nós vamos falar toda noite, 10 vezes, todos os dias, 10 vezes, o Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. Então nós começamos a falar, o Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. E eu também comecei a dizer com eles, este é o tempo da minha colheita. Nós começamos a falar também 10 vezes por dia, este é o tempo da minha colheita. O Senhor me aumentará cada vez mais. O que eu estou fazendo com isso? Muitas vezes, nós estamos pensando que as coisas não vão dar certo, e que nós vamos falhar, e que nós vamos fracassar, e que não vai acontecer, e que o emprego não virá, e que o fulano não vai se converter, e que a porta de promoção não virá, e de que o tempo todo nós estamos pensando negativo. Agora, quando nós aplicamos a nossa boca em falar coisas positivas, em falar coisas que vai afetar de alguma forma o nosso coração, porque nós passamos falando tempo suficiente para aquilo afetar o nosso coração. Mesmo que eu acreditava que não ia dar certo, olha, presta atenção. Quando eu comecei a falar isso, você precisa entender. Eu morava numa casa de um cômodo e meio, eu já falei 50 vezes aqui, mas eu vou falar 51 agora. Tinha uma cama de casal, um guarda-roupa no quarto, e uma beliche, o Gustavo e a Sara, dormindo em cima e embaixo. Cama de casal, uma beliche. E eu estava falando, na minha mente, eu ouvindo mensagens como essa de hoje à noite, e falando com eles, o Senhor nos aumentará, o Senhor nos aumentará, o Senhor nos aumentará, o Senhor nos aumentará, tentando atingir, tentando afetar o meu coração, porque eu já tinha vivido tempo suficiente para viver de uma maneira negativa. Muitos de nós estamos vivendo assim hoje, mas hoje é o dia de você reverter esse quadro, hoje é o dia de você mudar essa situação. O que aconteceu comigo? Eu estava lá naquele quarto, olha, presta atenção, querido, se você está declarando a palavra, se você está falando a palavra, aquilo que você acredita, porque a Bíblia tem resposta para tudo, tem versículo para tudo, para mudar qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer uma, meu querido, você precisa entender isso. Aqui está sementes, aqui está as sementes da palavra de Deus, sementes, muitas sementes, e você precisa pegar uma semente, ou mais de uma semente, e falar, isso que eu declarei está escrito aonde? Alguém sabe aqui? Salmo 115, versículo 14, está lá no Salmo 115, versículo 14, então eu peguei um versículo que é uma semente, porque a palavra de Deus é a semente, quem sabe disso? A semente é? Eu não entendi. A semente é? Está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 8. Não, 8, 11.
Agora, queridos, eu falei Marcos, mas é Lucas 8:11. Agora, queridos, eu estava ali falando com eles, a semente é a palavra de Deus, então vamos falar. Agora eu estava naquele quarto, eu olhava para o meu quarto e pensava, meu Deus, como vou sair daqui? Eu ganho R$864. 864, querido, há 7 anos atrás, você precisa saber que é verdade. Olha, eu estava pensando sobre isso, eu não sei se você acredita quando eu falo isso, mas é a minha vida, é a minha história. A minha família está aqui dentro, eles sabem o que eu vivi, eles sabem, eu vivi isso. Eu estava lá declarando a palavra, mas eu ganhava R$864. Eu não tinha um carro, eu não tinha perspectiva para receber promoção, mas eu estava declarando, olha, e quando eu chegava no meu serviço, nos intervalos, nos tempos vagos, eu sentava em um cantinho e eu ficava falando assim, eu estou aqui pregando para você e lembrando tudo as coisas que eu fazia, sabe, para sair daquela situação, olhando para trás, olhando aquela situação, eu fico vendo ali, eu fico pensando, meu Deus, só o Senhor podia me tirar daquele lugar mesmo, porque era impossível. Então eu estava naquele cantinho na empresa e declarando assim, eles vão querer me dar aumento, a promoção está chegando, eles vão me promover, alguma coisa vai acontecer, Deus vai estar alargando meus caminhos, Deus está aplanando meus caminhos, a prosperidade está vindo, o meu carro está chegando, a situação está, as minhas dívidas estão sendo pagas, dívidas sejam pagas, e eu vinha há anos atrás, há 5 anos atrás pregar aqui, e eu dizia, vamos chamar o dinheiro, eu dizia, dinheiro, venha para a minha mão, e eu lembro um dia, o pastor Alex está aqui, a minha testemunha, eu falei assim, eu não tenho carro, talvez você está me ouvindo pregar hoje, talvez está dizendo aí, você não tem nem carro, eu quero dizer uma coisa para vocês, isso lá atrás, eu quero dizer uma coisa para vocês, o meu carro está chegando, a única forma de você experimentar isso, para você mesmo, e não ficar só com o meu testemunho, ou com o testemunho de alguém, é você passar a falar a palavra de Deus. Aonde eu estava, há 7 anos atrás, sabe, as coisas não aconteceram num boom, mas gradativamente, eu continuei declarando, e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu saí de 1,5 cômodo, fui para 3 cômodos, eu saí de 3 cômodos, fui para 4 cômodos, e eu continuei falando, e eu continuo falando, hoje eu tenho carro, hoje eu não ganho mais R$864, sabe, meus queridos, aquela empresa, eu falei domingo passado, é a empresa que eu trabalhei mais tempo, porque eu era mandado embora o tempo todo das empresas, eu não conseguia parar nas empresas, mas ali eu tinha decretado andar com Deus de uma vez por todas, de uma maneira certa, e eu comecei a trabalhar naquela empresa, e quando eu pedi para eles me mandarem embora, eles disseram, nós não podemos mandar você embora. Mas eu quero ir embora. Não, nós não podemos te mandar embora. Sabe, queridos, hoje, faz muito tempo que eu não prego uma mensagem sobre confissão, e eu pregava muito isso antigamente, mas eu vi a necessidade que a igreja tem. Qualquer circunstância pode ser mudada. Qualquer situação pode ser mudada. Deus, Ele inclina o coração do rei aonde Ele quer. Sabe o que isso quer dizer? Um rei, ele é um dominador, ele é um imperador, ele domina. E se a Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei aonde Ele quer, sabe o que Ele quer dizer? Se eu consigo inclinar o coração do rei, imagina o coração do seu parente. Se eu consigo inclinar o coração do rei, imagina o coração do seu filho. Imagina o coração do seu marido. Imagina o coração da sua esposa. Imagina o coração de quem quer que seja. Não importa quem ele é, importa é que você deve declarar a palavra de Deus, e alguém vai olhar para você de maneira diferente, e alguém vai ter interesse, alguém vai cruzar o seu caminho, alguém vai ser bênção na sua vida, alguém vai servir de trampolim para a sua vida, alguém vai servir para te promover, alguém vai servir para te jogar onde você deveria estar desde o começo. Então eu continuei declarando. E um dia, o meu filho, Gustavo, isso foi antes dele ganhar o Xbox, um dia ele disse para mim, pai, essas coisas que estão acontecendo com nós hoje, uma criança para reconhecer que a vida dela está sendo mudada,
Ele disse assim: essas coisas estão acontecendo conosco hoje, porque nós declaramos 10 vezes por dia, não é, Pai? Você acha que isso me emociona? Ele é testemunha viva, porque ele falou com a própria boca dele: o Senhor me aumentará cada vez mais. O Senhor me aumentará cada vez mais. E se você continuar falando, meu querido, Deus tem muito. Esse negócio não para. Esse negócio não para. Jesus, ele não veio à toa na terra e deu ordem. Olha, presta atenção. Pensa comigo uma coisa. Como Jesus dá ordem para o mar, a tempestade se emudecer, calar, e depois vira para os discípulos e chama eles de pequena fé? Espera aí, gente. Analisa comigo a situação. Jesus acalmou a tempestade, acalmou o mar, e agora virou para os discípulos e falou para eles: vocês não têm fé? O que você lá, no lugar daqueles discípulos, pensaria? Oh, você está doido? É o mar, é a tempestade. Como assim não tenho fé? Você já se imaginou naquele lugar? Mas Jesus está tentando dizer para eles assim, ó: preste atenção, vocês eram para ter feito isso, e não eu. Vocês eram para ter acalmado a tempestade, e não eu. E não importa se você acha que a tempestade é uma circunstância figurativa ou é a verdadeira tempestade, não importa o que seja, seja lá o que for a tempestade, ela deve se emudecer, ela deve calar. Você precisa dar uma ordem, porque ela vai calar. Você é que não pode ficar calado, você é que não pode ser calado por a circunstância da sua vida. Dá uma resposta para a sua circunstância. Dá uma resposta para ela, sabe? Alguns estudiosos dizem que aquela figueira disse algo para Jesus. E ele só respondeu, porque o versículo diz que Jesus respondeu à figueira. Por que ele respondeu? Figueira não fala. Mas a Bíblia diz que Jesus respondeu a ela. Por quê? Porque ela disse algo para ele. Ela disse: eu não tenho fruto, não vou te dar. E como a figueira respondeu, disse algo, Jesus respondeu: nunca jamais como alguém fruto de ti. As circunstâncias estão gritando para você. Elas estão gritando, mas você está ouvindo calado. Você está ouvindo calado. A Bíblia declara em Provérbios: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. O que significa isso, pastor? A sua boca vai falar, e o seu coração vai ficar satisfeito, alimentado pelas palavras da sua boca. Vai alimentar o seu coração. E uma vez que você coloca para dentro dele coisas positivas, coisas como as coisas que Deus diz na sua palavra. Leia comigo agora, Deuteronômio capítulo 6. Eu quero mostrar uma coisa que Deus falou aqui. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6. Aleluia. Aleluia. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6, leia comigo. Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu, presta atenção, olha para mim. Sobre o que eu estou pregando aqui, a palavra deve estar onde? Coração. Olha o que Deus fala no versículo 6 aqui. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora, como ela vai estar no teu coração? Ele vai mostrar. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha para mim. Deus falou com os judeus, para eles falarem dessa palavra, falarem, até que elas penetrem no coração. Por quê? Por quê? Você sabe que um judeu, uma criança judeu, quando ela tem já seus 12 anos, você sabe que ela já sabe os 5 primeiros livros da Bíblia inteiro?
Sabe decorar, ou sabe declarar inteiro? No capítulo 8 desse mesmo livro, está escrito: é Ele o que te dá força, capacidade, unção, habilidade para adquirires riqueza. Capítulo 8, versículo 18. É Ele que te dá força para adquirires riquezas. Queridos, quando um judeu começou a declarar, começou a confessar e começou a inculcar isso nele e nos filhos dele, sabe o que aconteceu? Os judeus passaram a enriquecer. Eles se tornaram ricos. Olha, presta atenção, queridos. Nós temos diante de nós a solução para qualquer problema. O que você quer que Deus faça por você? Comece a falar. Porque Jesus disse: qualquer que disser, você pode ter o que você diz. O que você quer. O que você quer. O que você precisa. O que é que você precisa? Jesus disse: você pode ter aquilo que você declara. Você pode ter. Ele disse: qualquer que disser. E não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Eu estava refletindo sobre isso, queridos, pensando sobre a minha própria vida, de onde eu estava, aonde eu estou, aonde Deus me levou e aonde Ele vai me levar. Sabe, querido, eu já andei bastante para frente, eu já caminhei bastante para frente, mas eu sei que ainda existe muito mais. E se você puder acreditar no que eu estou dizendo, todo aquele embaraço que veio na sua vida, toda aquela circunstância que veio para você, se você começar a acreditar no Deus que eu estou pregando hoje, na palavra que eu estou pregando hoje, se você começar a acreditar no que eu estou declarando para você hoje, olha, nada vai deter você. Nada. Amém? Você está aqui? Amém. Aleluia. Aleluia. Deus tem feito grandes coisas, queridos. A Bíblia declara que nós temos a natureza divina. E como é a natureza divina? A natureza do Pai, a natureza de Deus. Nós temos o mesmo espírito da fé. Nós temos o mesmo espírito da fé de Deus. O mesmo espírito de fé. E qual é o espírito de fé? Deus disse e aconteceu. Nós podemos dizer e as coisas vão acontecer também. Amém? Era para ser assim desde o princípio. Jesus veio nos ensinar como era para ser. Pedro disse para ele assim: mestre, eles estão cobrando impostos, meu e seu. Jesus disse: é isso mesmo? É. Ele disse: Pedro, faz o seguinte, vai lá pescar. O primeiro peixe que você pegar, abra ele. Dentro vai ter uma moeda de prata. Você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Como ele fez isso? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Agora, eu li lá também na história de Elias, que Deus disse: olha, Elias, os corvos vão te alimentar. Então vai para a caverna, porque eles vão levar comida para você. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Não, você não entendeu? Sobre toda a terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho declarado, querido, quando eu cheguei aqui, a igreja ainda não estava cheia, os cultos de quinta-feira estavam vazios. Eu disse: vai encher. Os cultos de domingo não vai caber. A igreja já está ficando lá atrás, lá. Daqui a pouco não vai ter lugar se você não chegar mais cedo. Se você não vier mais cedo. Olha, e eu vou falar a verdade para você. Se aquelas pessoas que estão lá em cima, na escolinha, estivessem aqui, eu acho que não teria lugar aqui. Mas olha, espere só mais um pouco. Eu estou dizendo que nós vamos ter uma igreja cheia aqui. Eu estou dizendo que nós vamos ter 500 pessoas aqui. E sabe qual a única pessoa que poderia parar isso? Eu mesmo. Mas é impossível. Eu cheguei aqui e estou falando isso há 2 anos. Pastor, mas há 2 anos. E se eu tiver que falar 3? E se eu tiver que falar 4? A questão é a seguinte: vai acontecer. Eu estou determinado e isso vai acontecer. E depois que acontecer, nós vamos começar a chamar 1000 pessoas nesse lugar. Aleluia. Quer ir mais longe comigo?
Amém ou não? Amém. E depois que isso acontecer, nós vamos chamar 2.000 pessoas nesse lugar. Aleluia. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você que Deus falou comigo essa semana. Olha, presta atenção. Deus disse no meu coração para mim falar para você. Sabe aquelas pessoas que vocês já convidaram para vir? Que não vieram de maneira nenhuma? Deus me disse, diga para eles convidar, porque o terreno está pronto. A mesma pessoa que você convidou, convida de novo. Você vai ver se ela não virá, você vai ver se ela não vai chegar aqui. E se hoje nós temos 150 pessoas, nós vamos ter 300 pessoas em pouco tempo aqui nesse lugar. Para quê, pastor? São 300 pessoas que vão estar crescendo em Deus, que vão estar prosperando, que vão estar mudando de vida, que vão estar crescendo e não vão parar de crescer. O diabo não tem que pisar na sua cabeça, é você que tem que pisar na cabeça dele. O diabo não tem que ficar armando circunstância para você, roubando aquilo que pertence a você. Ele tem que devolver aquilo que pertence a você. Ele tem que soltar, isso pertence a você, e você não pode deixar na mão do diabo. Aleluia, aleluia. Eu já estou ficando empolgado. Não tem que ficar na mão do diabo, entendeu? Não tem que ficar na mão dele. Você deve dar uma ordem, solta, porque pertence a mim. E o diabo vai falar assim, você já veio me atormentar? Você sabe que você cresce eu posso imaginar. Quando eu levanto de manhã, acho que o diabo fala, ele começa a ficar com dor de cabeça. Ele já levantou. Meu Deus do céu, estava tudo em paz, agora ele levantou, olha lá. Agora ele vai começar com aquele negócio de fé, ele vai começar com aquele negócio de declarar. Aí nós vamos ter que soltar as coisas que ele está falando para soltar, largar o que ele quer, mais um pouco de crescimento naquela igreja dele. mais um aumento na vida dele, mais uma promoção na vida dele. O diabo fica com dor de cabeça, ele está com medo, não sou eu que estou com medo, é ele que está com medo, porque quando eu levanto de manhã, ele fica tremendo. Aleluia. Você não tem medo dele te matar? Se ele pudesse me matar, ele já tinha me matado. A mesma coisa com você, querido. O que ele roubou que pertence a você? Você deve pedir, você deve dizer, volta porque me pertence. Satanás, tira as suas mãos sujas do que me pertence. Aleluia, tira as suas mãos sujas. Aleluia, aleluia. Roubaram o carro do Vinícius. Vocês sabem que roubaram o carro dele, e aí ele tinha um celular só. Agora ele está muito triste, porque agora ele tem 2. Meu Deus do céu. Sabe como que é isso? É o diabo mexer em formigueiro. Olha, quando o diabo começa a mexer com pessoas de fé, é como se ele estivesse mexendo no formigueiro. Vai morder ele, vai picar ele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha, querido, é verdade. Meu sogro está aqui, ó. Meu sogro está aqui. Ele sabe como eu comecei. Eu ia buscar os ternos dele. Eu ia buscar as gravatas dele. E eu ia buscar o sapato dele também para pregar. É verdade. Eu ia pegar dele lá no guarda-roupa dele. Os ternos, sapato. Não pegava calça porque não me servia. Então você sabe que eu estou falando a verdade. Eu não ia falar isso agora. Mas eu estava declarando que eu ia ter as minhas roupas de pregador, né? As minhas gravatas. E eu já dei muita gravata. Eu já dei terno. Eu já dei sapato. E hoje, eu tenho sapatos, ternos, muitas gravatas, porque o Senhor me aumentará cada vez mais. A mim e aos meus filhos. Diga, o Senhor me aumentará cada vez mais. A mim e aos meus filhos. Eu já dei também uns 2, 3 relógios. E eu ganhei outro relógio. Daqui a pouco ele vai embora também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Outro dia eu estava pregando aqui. O irmão Marconi falou assim, fala para o pastor tirar o sapato e trocar comigo. Tirei na hora. Troquei com ele o sapato enquanto eu estava pregando. Aleluia. Sabe o que é isso, querido? Se você não desistir da sua confissão,
da sua declaração. Olha, não importa o que seja não, pastor, mas o meu problema é outro. Que outro? Que outro? Tem algum problema que Deus não é capaz de resolver? Pastor, mas o meu problema é mais complexo. Deus é interessado em resolver problemas complexos. Não importa qual que é o seu problema. Importa, é o Deus que vai resolver o seu problema. Agora, tem uma coisa que eu aprendi, você precisa aprender de uma vez por todas. Quando você começa a declarar, esquece, meu querido, não é você que vai fazer. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que não é você que vai fazer, não é você que vai fazer, Ele vai fazer acontecer. Aleluia. Aleluia. Você começa, presta atenção. O profeta disse assim, ó, ele só falou, só teve o trabalho de falar: amanhã a estas horas haverá riqueza sem fim aqui. Os leprosos se levantaram, entraram na cidade, Deus fez ouvir. Olha, Deus teve que mover tudo. Aqueles barulhos, sabe o que eram aqueles barulhos? Anjos, milhares e milhares de anjos correndo para aquela cidade, e aquelas pessoas ficaram aterrorizadas. Sabe o que ele vai fazer quando você começar a declarar? Ele vai liberar anjos. Quantos anjos forem necessários, quantos anjos forem precisos, eles virão ao seu encontro, eles virão para fazer cumprir aquilo que você está falando. Aleluia. Quantos anjos são necessários para resolver o seu problema, para trazer aquilo que você perdeu, para fazer aquilo acontecer? Quantos anjos são necessários para Deus mandar para você? Ele vai mandar, porque Ele tem muitos anjos no céu. Ele vai mandar, Ele é capaz, Ele tem muitos anjos, e Ele quer resolver os seus problemas. Aleluia. Você não senta no banco da igreja para ir embora para sua casa do mesmo jeito. Você entra aqui e você sai com a sua bênção. Você sai do jeito que você tem que sair. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Como é que pode? Você servir a Deus, aquele que é soberano, aquele que é supremo, aquele que é poderoso. Você entra na igreja, serve a Ele, e como que pode as coisas ficarem do mesmo jeito? Como pode? É impossível você perder. Diga, é impossível eu perder. É impossível eu perder. Mas agora diga de verdade: é impossível eu perder. Aleluia. Aleluia. É impossível. Eu já disse para mim mesmo. Eu já determinei. É impossível eu não chegar. É impossível eu não possuir o que eu tenho que possuir. É impossível, é impossível, é impossível. Eu vou chegar lá, eu vou conquistar, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou possuir, eu vou. Aleluia, aleluia. Eu estou declarando sobre a vida dos meus filhos também. Aleluia. Estou declarando, eles vão crescer, eles vão ser mais ungidos do que eu. Agora, eles vão ser muito mais ungidos do que eu. Eles vão fazer muito mais do que eu. Se eu chegar nos 500 e eu vou chegar, se eu chegar no 1000 e eu vou chegar, se eu chegar nos 2000 e eu vou chegar, eles vão chegar o dobro do que eu chegar. Eles vão avançar comigo. E você deve declarar a mesma coisa para os seus filhos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Diga não para o diabo, viu? Diga não para o diabo. Aquilo que ele jogou no seu caminho é uma farsa. Ele está blefando. Olha, o diabo só tem blefe. A única forma do diabo parar você é convencer você de ficar quieto. Você escutou o que eu falei? A única forma. Ele não consegue pegar você. Se ele pudesse pegar você, meu irmão, ele te destruiria. Ele não consegue, ele não pode. Olha, tem um anjo à sua direita, tem um anjo à sua esquerda. Tem quantos anjos são necessários? Ele não pode. Então ele vem com engano. Ele tenta convencer você: é melhor você ficar quieto aí, porque você não vê como está a sua situação. Aí você fala: diabo. Você põe na mão no ombro dele: diabo. Seu diabo. Você tem razão, está ruim mesmo. Ninguém está conseguindo emprego. Ninguém está prosperando. Os casamentos estão sendo destruídos. Você tem razão. Que tem razão que nada. Diga não para ele. Aleluia. Diga aleluia. 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 Diga não para ele. Diga não para ele. O meu casamento não vai acabar. Diga não para ele. O meu filho não vai desviar. Diga não para ele. Eu vou prosperar. Eles vão me promover. Eles vão querer me promover naquela empresa. Eu vou crescer naquela empresa. Diga não para ele. Diga que você vai trocar de carro. Diga que você vai chegar onde você tem que chegar. Diga que você vai entrar na chamada que Deus tem para a sua vida.
Você vai entrar naquilo que Deus falou no seu coração há anos atrás. Você vai entrar na sua chamada, porque é interesse de Deus para você. Aleluia. E ó, presta atenção numa coisa. Se você tem chamada para servir a Deus na música, se você tem chamada para servir a Deus no ministério, na pregação, ou seja lá no que for, começa a dizer nos lugares onde você quer ir, começa a dizer nos lugares onde você quer pregar, começa a dizer nos lugares onde você quer cantar, começa a dizer aonde você vai chegar, porque Ele vai levar você lá. Presta atenção, pastor. A minha chamada é outra. A minha chamada não tem a ver com a igreja, tem a ver com ser médico. Então começa a declarar que você vai ser um dos melhores médicos que existe. A minha chamada, pastor, é ser advogado. Então começa a declarar que você vai ser um dos melhores advogados que existe. A minha chamada, pastor, é para administrar a empresa. Então começa a dizer que você vai administrar e você vai ser o campeão de Deus. Não importa qual que é a sua chamada, não importa o que você vai fazer, o importante é que Deus está com você e você vai crescer e crescer e crescer. Há uma unção disponível aqui para curar. Unção que liberta o cativo, unção